vegetais. E queria inicialmente começar agradecendo, enfim, a presença de todos que vão apresentar. Esse fórum resultado de um esforço coletivo, de uma comissão, inicialmente de uma comissão organizadora composta por mim, pela professora Marta Moroso, pelo professor Estélio Marras e pela Karen Shiratori, pós-doc aqui da casa, e pela Ana Gabriela Morim de Lima, que não está presente, mas ajudou na organização e ajudou na concepção desse evento, que também contou com a generosidade de muitos pesquisadores que estão vindo sem financiamento para que a gente possa pensar junto uma questão que tem mobilizado a todos nós. Esse é o segundo dia. Ontem a gente teve na verdade, um dia inteiro, composto com 2 mesas na Unicamp. E, além de pesquisadores, na Unicamp a gente pôde contar também com um pesquisador Guarani Caiová, o Isaac João, com 2 lideranças quilombolas, Dona Regina e Dona Lucimara, e com uma agricultora que trabalha com agricultura de biodinâmica, assentada do MST, Dona Maria, e, enfim, algo que pôde enriquecer muito o debate, uma experiência que a gente tem vivido em muitos lugares, de abertura da universidade para outros conhecedores e outros mestres nesse diálogo. E aí eu aproveito o gancho para já anunciar um desfalque significativo, que é a presença da Gerá Guarani, que por conta de um problema familiar não pôde estar aqui hoje. Bom, o Fórum Vozes Vegetais ele foi gestado inicialmente por essa comissão organizadora, que basicamente é um bando de antropólogas e um antropólogo, que se interessam por plantas em muitas, a partir dos seus campos de pesquisa, basicamente todas etnólogas, e o Estélio é um antropólogo da ciência. Então, obviamente, a ideia do fórum sempre foi esse diálogo com os povos indígenas, e o problema da questão das relações com alteridades não humanas, ele vem sendo apontado dentro da etnologia indígena justamente porque essa é uma questão relevante para os povos com os quais a gente trabalha. Então, digamos que a grande motivação de toda a proposta do fórum, ele vem muito das pessoas que são as nossas principais interlocutoras na atividade de antropólogas. E nesse esforço também de pensamento da etnologia, que se configurou nos últimos tempos um debate muito voltado para a caça, para as relações de predação, as plantas têm trazido novas questões. Contudo, o que a gente pôde ver ontem é que não é possível também falar das plantas em si mesmas. Ontem, além de falarmos de mandioca, de batata, de pupunha, de cabaça e de uma série de outras espécies vegetais, a gente também falou de joaninha, de minhoca, de abelhas, de cutias e de uma série de animais que compõem densas redes ecológicas bastante complexas. Então, ainda que o fórum chame Vozes Vegetais, e as plantas têm nos servido de companheiras aqui para pensar novas relações, uma vez que justamente a antropologia, a filosofia tem criticado uma configuração de pensamento digamos, de uma modernidade pautada numa ideia de excepcionalidade humana. O tempo todo o nosso pensamento também está muito arraigado por metáforas e por formas de pensamento pautada nas relações animais. Os animais não são normalmente muito mais impactantes das nossas relações, justamente pela semelhança e pelo processo de reconhecimento. E esse olhar que a antropologia tem voltado sobre as plantas tem trazido questões novas justamente por esse deslocamento. E, obviamente, essa é uma questão que, ainda que a comissão organizadora seja formada por antropólogas, a gente tem dialogado com áreas disciplinares distintas, e esse fórum também tem como marca ter conseguido congregar arqueólogos, botânicos, biólogos, além de pessoas de comunidades tradicionais, permitindo também então que esse deslocamento seja exponencial. Sem mais delongas, eu vou chamar para
para a mesa. Você vai... Vou comentar só um pouquinho que eu vi. Bom dia a todos. Meu nome é Marta Amoroso e eu vou comentar um pouquinho. Eu vou falar na primeira mesa, faço parte da comissão organizadora. E só comentar que a gente modificou um pouquinho o formato do seminário agora de manhã, então eu vou compartilhar com vocês, para vocês anotarem, que é o seguinte. A gente teve, além da geral, uma outra baixa, infelizmente, o Miguel Aparício. Não vai... O Carlos. O Carlos, mas o Miguel também não vai conseguir chegar. Você nem está sabendo, né? Ele me ligou agora correndo de Belém, ele está tentando chegar de Santarém e não está conseguindo, e acabou desistindo, mas eu vou apresentar o texto do Miguel, que está aqui com a gente, mas o Miguel mesmo, eu vou ser Miguel, então vocês não estranhem, certo? E teve a outra dificuldade com a Gerá também, que não vai apresentar, então a gente modificou um pouquinho a programação da manhã e eu vou falar dessas mesas da manhã, certo? Vou informar sobre isso. Então, a primeira mesa, essa que eu participo, começa com a minha apresentação. Depois, eu já vou aproveitar para convidar o Gilton e o Mário, do NEAI, para comporem a mesa. E depois vai ser, então, a apresentação do professor Gilton Mendes dos Santos, Transformar as Plantas, Cultivar o Corpo. E, por final, a apresentação do Mário Rique Fernandes, O Mundo num Ouriço de Castanhas, a Bertolha Excelsa, vista sob a perspectiva mito-poética dos índios Apurinã. Então, chamo os dois para... O Estélio vai ficar para a mesa das 11 horas, tá bom? Não, agora. Das 11 à 1. Tá bom? Então é isso. Não precisava ter. Quer? Você põe? Na verdade, põe a capinha dele e eu vou te pedindo quando for para mudar a imagem, né? Isso. Bom, minha apresentação se chama Descoberta do Manhafã, Domicilidade e Deslocamento dos Mura na Floresta Antrópica. Vou pedir para a Joana avisar a gente o tempo, tá bom? A planta Cassimirella sp atraiu recentemente a atenção dos pesquisadores que atuam junto aos povos isolados do interflúvio Purus-Madeira, por ser uma planta não cultivada, que naquele contexto regional do Purus-Madeira era consumida pelos coletivos falantes das línguas arauá. Eu estou me referindo aqui às pesquisas do próprio Gilton Mendes dos Santos, do Daniel Cambuçu, do Miguel Aparício Soares, mais recentemente a Karen Shiratori está trabalhando também com essa planta, muito associada aos povos isolados da região do Purus-Madeira. A Cassimirella sp havia sido descrita anteriormente, no século XIX, pelo naturalista Spruce, naturalista inglês, como uma planta não cultivada do rio Purus, associada à dieta de carboidratos que os indígenas consumiam na forma de grolados e de beiju, juntamente com as frutas das palmeiras nativas e as carnes de pesca e de caça. Uma batata com características semelhantes àquela tuberosa foi por mim identificada em 2016 na terra indígena Cunha Sapucaia, onde realizo minha pesquisa. Lá, essa batata, que é uma batata gigante, recebe o nome de manhafã. Essa batata muito grande, conhecida pelos moradores mais antigos das aldeias atuais, nos coloca questões outras que aquelas que surgiram no contexto dos estudos dos povos isolados. Para os Mura, o manhafã é índice de terra preta, terra boa para se iniciar o ciclo da horticultura de Coivara. Para os Mura, o manhafã é bom sim para comer, mas é principalmente bom para pensar, já que permite especular sobre aldeias antigas e aldeias futuras que serão deflagradas por esta descoberta, a descoberta dessa planta. Aldeias que se seguem ao ciclo de implantação das roças de Coivara. Assim, a evidência que a batata gigante contém em sua eclosão na superfície do solo, os Mura falam, a batata flutua,
aproxima as plantas não cultivadas e a horticultura. Aproximação que também nos alude a uma continuidade entre domicilidade buscada na construção das aldeias e as práticas de deslocamento dos Mura pela floresta antrópica na Amazônia Central. Então, eu trago para essa apresentação 2 narrativas sobre mulheres que criaram suas aldeias por meio de plantas, destacando nessas histórias de vida as características de um sistema agrícola baseado nas roças de Coivara, no qual as plantas não cultivadas têm seu lugar, mas também a importância da mobilidade, dos deslocamentos, da construção de um território a partir do cultivo, a partir do cuidar da mata. Eu pretendo ainda, com essa reflexão, contribuir para o debate sobre a contradomesticação nas terras baixas sul-americanas, já que os Mura, ao se dirigirem às diferentes espécies vegetais, o fazem acionando a linguagem do parentesco e se utilizam do sistema xamânico para estabelecer a comunicação entre diferentes tipos de seres que coabitam a terra em intensa comunicação. Assim, vamos acompanhar a criação da aldeia do Jutaí, na terra indígena Cunhão-Sapucaia, que nasceu na década de 1940, mais ou menos, das plantas de mandioca de Dona Luzia Bentes. Plantas que Dona Luzia trouxe de sua casa materna para criar com elas essas manivas, especialmente, né, para criar com elas um novo lugar, uma nova habitação. E vamos abordar também a biografia de Dona Maria Dias da Silva, uma mulher pirahã, Mura pirahã, que eu flagro no instante em que essa trajetória nos leva a um circular pela territorialidade dos Mura e dos pirahã, né? A Dona Maria Dias da Silva é uma mulher pirahã que trajetou do rio Maici Marmelos até a região da terra indígena Cunhã-Sapucaia na década de 1990. E vamos falar então dessas 2 narrativas. Os pirahãs são um coletivo indígena falante de língua Mura. Eles habitam as margens dos rios Maici e Marmelos, ao sul da terra indígena Cunhã-Sapucaia. E essa trajetória é, de fato, um movimento de intensa excepcionalidade de uma vida em aldeia, né? Eles passaram a vida toda, essa parentela passou a vida toda circulando por essa região. Quer dizer que, no caso da Dona Maria Dias da Silva, ao longo da sua trajetória e antes desse destino que a levou a morar numa aldeia, numa terra indígena, por pelo menos 3 décadas, ela e sua parentela viveram, como ela diz, na mata. Ela diz também, se escondendo. Sua narrativa nos permite acessar, em termos e expressões locais, o que os povos indígenas do sul da Amazônia entendem pelos conceitos antropológicos de deslocamento, assim como a expressão índios isolados, e usado no jargão das políticas públicas para índios dos órgãos de tutela. Bom, a virada do século XXI foi marcada para os Mura como a conquista da escola indígena diferenciada. A organização dos povos indígenas Mura emergiu das atividades do Conselho Indígena Mura, que, no final da década de 80, se organizou para acompanhar todo o processo de demarcação das terras indígenas Mura na Amazônia. Esse contexto foi importantíssima a participação das lideranças Mura, porque o processo já estava bem atrasado, né? Os Mura foram quase os últimos povos a terem essa demanda de demarcação das terras indígenas contemplada pelo Estado, e o Conselho Indígena Mura foi muito atuante, muito importante. Eu atribuo a esse processo, que eu participei em parte, como um processo de autodemarcação das terras. Pelo menos uma das experiências que eu tive de demarcação da terra indígena Cunhã-Sapucaia teve muito essa marca eu trabalhava para as lideranças indígenas e construindo um desenho que eles já haviam elaborado. E
Então, os resultados da iniciativa de demarcação das terras indígenas foi bastante insatisfatório, já que ainda não se completou, está em aberto até hoje, não deu conta de demarcar as terras indígenas do estado de Roraima, e isso é uma discussão que a historiadora Márcia Mura tem focalizado muito na sua luta, na sua intervenção na esfera pública. Então, é um processo ainda que está em aberto, né? Mas eu destaco desse processo de demarcação e autorreflexão dos Mura sobre quem são os Mura da Amazônia, esse aspecto interessante que se apresenta na escola indígena Mura, né, quando eles começam a pensar questões como a historiografia oficial sobre os Mura não nos interessa, né, pensar questões de que é preciso rever como a historiografia os colocou como personagens de uma história uma história de derrota dos índios, né? Eles foram teve uma coisa da redução voluntária dos Mura, né? Que tem muitos trabalhos sobre isso, inclusive o meu, né? Tem muita reflexão sobre esse momento em que os Mura foram reduzidos em aldeias, né? E no trabalho dos professores junto às escolas, da escola indígena diferenciada, a gente percebe que o foco vai para a dinâmica dos deslocamentos e para as dinâmicas de construção da aldeia. Então, trabalhos como as aldeias Mura focalizam bastante dão bastante ênfase que os Muras são algo para além do que está descrito na historiografia. Isso é muito interessante. É uma cobrança de revisão de historiografia, né, que eu achei muito boa, estou seguindo bem de perto. Bom, nesse contexto de demanda dos Mura por uma revisão da historiografia regional sobre a guerra Mura, né, como aparece na historiografia, ou a rendição voluntária, ou ainda o extermínio do Mura no século XVIII, os pesquisadores e professores indígenas Mura investiram na construção de uma narrativa focada na dinâmica da vida das aldeias e na dinâmica dos deslocamentos dos Mura por uma determinada territorialidade. No contexto dessa revisão historiográfica, emergem duas figuras, que são duas figuras importantes, dois ícones dessa luta política, desse programa de autorreflexão de quem são os Mura da Amazônia, e essas figuras são o pajé e o tuxaua, respectivamente, liderança religiosa e política, em torno dos quais as aldeias Mura são construídas e o deslocamento pela territorialidade é empreendido a partir de uma certa ordem, né? Ambas, a construção da aldeia e os deslocamentos. O pajé é associado às práticas de cura espiritual nas aldeias Mura, enquanto que o tuxaua, liderança política de uma aldeia dentro da terra indígena, é definido pelo termo Nhangatu piuara. Os professores indígenas envolvidos no projeto de revitalização da cultura a partir de 2008 tomaram, assim, por conceito central, um termo muito conhecido nas aldeias, que é o do piuara, que é atribuído às espécies animais que andam em bando, como o porco, o veado, o macaco, assim como diferentes espécies de aves. O piuara é indivíduo da espécie que lidera o bando, aquele que conduz o coletivo pelos caminhos. O tuxaua, a liderança política das aldeias Mura, e o piuara, na verdade, o tuxaua, liderança política das aldeias Mura, é um piuara. Ele vai na frente, enfrenta os embates e conduz os parentes nos seus deslocamentos pela terra cuidada pelos Mura. No final dos anos 90, coordenei um GT de demarcação, na verdade, coordenei 3 e levei ao final um deles, esse da terra indígena Cunhã Sapucaia, e no momento em que a gente estava sendo treinado na FUNAI para a construção desses relatórios, havia uma espécie de capacitação do GT, da equipe, a gente percebia que sabia-se pouquíssimo a respeito dos Mura, o órgão de tutela não acompanhava muito de perto quem eram os Mura, como eram as aldeias, o que era a territorialidade, mas tinha-se certo uma grande verdade que era compartilhada por todos os coordenadores de GT: o Mura não plantava, o Mura não sabia plantar, o Mura não construía roças.
E isso era, de fato, o traço diacrítico desses povos indígenas diante de todos os povos indígenas da Amazônia. Permanecia essa ideia de que o Mura não sabia plantar, não conhecia agricultura. Assim, no final do século XX, a gente ainda lidava com essa noção, que era uma noção de que os Mura não plantavam, né? Joana, localiza aí uma imagem do Barbosa Rodrigues, que deve estar... Aí, obrigada. Essa é uma imagem do Barbosa Rodrigues, é uma maloca Mura. Aqui é uma gravura desse naturalista, que nesse momento era diretor do Jardim Botânico de Manaus. É uma gravura de 1881. No primeiro plano, a gente tem as palmeiras. De fato, a gravura é para falar das palmeiras. O interesse dele era esse objeto de estudo dele, né? E que ele escreveu muitíssimo, publicou no Brasil e fora do Brasil muitas coisas importantíssimas sobre palmeiras. Os Mura estão no pano de fundo, e me interessa muitíssimo essa cena, né? Que é uma cena de um acampamento numa praia, de um lago, ou de um rio, ou de um igarapé, em que as palmeiras fazem sombra para as malocas Mura. Então, é uma cena muito preciosa de uma maloca Mura, ainda que a intenção do naturalista não seja dar espaço para essa articulação dos Mura com as palmeiras e com esse ambiente, né? Isso é alguma coisa que nós estamos recuperando mais agora. No registro do Barbosa Rodrigues, o que a gente vai encontrar é isso que eu ouvi na FUNAI. Os Mura não plantam, os Mura não têm capacidade de administrar nenhuma roça, eles são bons para roubar a roça, né? Que é isso que a gente vai ouvir muito. Eles não sabem plantar, mas ninguém melhor do que um Mura para roubar uma roça alheia. Era isso que a gente vai encontrar, né, nos registros. Na época, o naturalista... Bom, vamos pular um pouquinho, né, Joana? As relações dos Mura com as espécies vegetais, portanto, é um campo ainda aberto para revisões e mereceria uma atenção muito maior, né? Eu diria para os professores indígenas Mura que eles deviam dar atenção para isso também. Porque, enfim... Essas concepções que eles têm com relação às plantas articula comensalidade e domesticidade e articula ainda isso, que é uma definição que ainda está muito nebulosa, que eles nos falam sempre, né, e que eles acionam sempre. Nós somos aqueles que cuidamos da mata. As pesquisas recentes que se realizaram nas terras indígenas Mura trouxeram farto material etnográfico sobre a centralidade das roças de Coivara na dinâmica social da territorialidade Mura. Os Mura me dizem, primeiro vêm as plantas. Uma aldeia Mura se assenta depois de plantas cultivadas brotarem em uma roça de Coivara. Os Mura da aldeia Jutaí lembram esse ato inaugural associado às plantas de Dona Luzia Bentes. Ao casal Raimundo Sênia e Luzia Bentes se atribui a ocupação da aldeia Mura no local que no passado funcionara, né, havia se instalado uma usina de pau-rosa, a usina de pau-rosa do Jutaí. A roça de Coivara de Dona Luzia, com plantas trazidas de sua aldeia de infância, localizada no mesmo rio, é para onde a memória dos moradores do Jutaí recua quando eles querem falar da origem daquela aldeia. Depois da roça veio, então, a habitação do casal e depois, então, as casas, ao redor da casa do casal, as casas dos filhos. Dona Luzia Bentes e seu finado marido Raimundo Sena estão no centro da narrativa dos Mura sobre a criação da aldeia Jutaí, na atual terra indígena Cunhaçapucaia. O lugar escolhido para a roça havia sido, então, essa usina de pau-rosa de um empresário de fora do rio, e que é como os Mura identificam esses não-índios que exploraram a região no começo do século XX. Os Mura trabalharam para a usina como aqueles que exploravam, cortavam a madeira de pau-rosa que alimentava a usina. A roça de Coivara de Dona Luzia pode, assim, ser associada a uma retomada. É uma retomada daquele espaço, é uma reconstrução em cima de uma usina que deixa de funcionar. Então, é uma retomada daquela localidade pelos Mura, antigos habitantes do Rio Preto do Iguapoaçu. As plantas eram da mamãe, dizem as filhas da Dona Luzia Bentes, na época da demarcação, indicando que antes da aldeia veio a roça de Dona Luzia Bentes, e em 2016 estive com Dona Luzia, hoje uma das mais idosas moradoras da aldeia Jutaí,
que me falava de suas plantas cultivadas e também das plantas não cultivadas, como a batata manhafã. Me dizia ela: a batata manhafã, encontrada na mata, indica que ali é terra preta, é solo de terra preta. E local onde se pode fazer uma nova roça. Onde nasce o manhafã, dizia ela, lá vai dar roça de batata. Então, eu quero destacar com essa afirmação que, do ponto de vista de um especialista como a dona Luzia, o manejo do solo para as habilidades das horticultoras envolve um conhecimento sobre as plantas não cultivadas e sobre seu sistema. Os Mura associam a batata manhafã aos conhecimentos dos indígenas sobre a floresta. Com essa afirmação, aludem tanto ao fato de que reconhecer a batata gigante, que, como dizem, boia, isso é, emerge da superfície da terra, é uma habilidade daqueles que sabem identificar o cipó entrelaçado em árvores de grande porte na terra firme. Mais especialmente, os Mura estão assinalando por conhecimentos indígenas a biotecnologia de processamento da massa derivada dessa batata, considerada por eles altamente tóxica e mesmo letal, de tal forma que dosar a sua toxicidade é a condição de acesso a esse recurso. Em ainda um outro nível, a explorarem as maneiras que as parenteras localizam e processam o manhafã, meus amigos descrevem cuidadosamente as características e as motivações dos longos deslocamentos que empreendem em grupo pelos igarapés e lagos no interflúvio Purus-Madeira. A segunda narrativa sobre o manhafã trata da trajetória de vida de Dona Maria Dias da Silva, que se inicia com a sua memória de infância e juventude passadas na mata, na companhia de tios, depois na companhia do marido e dos filhos, em deslocamentos constantes ao longo do trecho de floresta que compreende a vasta região que vai do Rio Amapá, hoje uma reserva de desenvolvimento sustentável Rio Amapá, até a aldeia de Sapucaia, situada ao sul da terra indígena Cunha-Sapucaia. Mais recentemente, encontrei Dona Maria e seus filhos ocupando a aldeia Fé em Deus, já dentro da terra indígena Cunha-Sapucaia. Ela morava numa aldeia que ela construiu em torno da casa dela, no mesmo esquema de a casa dela construiu um assentamento em torno do qual os filhos se colocaram, esses filhos casados, filhos e filhas casados com os moradores Mura da terra indígena. Sobre Dona Maria Dias da Silva, essa mulher pirahã, que gerou e criou seus filhos e filhas andando escondidos por aí, como me contava um dos seus filhos em 2016, a gente podia pensar que esse núcleo familiar optou por viver na condição que os órgãos de tutela e as ONGs chamam de índios isolados. Relembrando sua longa trajetória, inicialmente Dona Maria relatava que estava acompanhada dos tios e depois continuou assim por muito tempo, por opção, casada e criando os filhos nessa condição. Ambas as histórias, quando contadas pelas narradoras ou pelos Mura, moradores da terra indígena Cunha-Sapucaia, mobilizam relações de mulheres com plantas. No caso de Dona Luzia Bentes, é consenso nas aldeias, na aldeia Jutaí, que foram suas plantas trazidas de Cunhã, a antiga aldeia dela, onde ela morava antes, que criaram a condição para uma reocupação da usina de Pau Rosa. Vou correr um pouquinho. A Dona Maria, por sua vez, evoca esses deslocamentos dos Mura e dos Mura Pirahã pela mata, em busca e manutenção de uma condição de índios isolados, distantes das aldeias e dos órgãos de tutela. Seu filho me dizia, eu passo a citar esse depoimento do filho da Dona Maria, abre aspas, nós começamos na mata. No Rio Amapá, meu pai varou solteiro e se agarrou, se enamorou de minha mãe. Minha mãe varou com os tios dela. Os dois ficaram andando, escondidos por aí. Espera aí que correu aqui. Continua a citação dele. Quando viram que a dificuldade estava muito grande, moraram em cima do rio escondido. Aí foram se reconhecendo nas beiradas. Tiveram os filhos e foram descendo devagarinho. Faziam farinha da batata caraoá, o manhafã. Era o alimento. Ela, a batata, dá em um cipó. É bonita, bem amarelinha. Faziam farinha da batata, também faziam farinha do palmito do açaí, farinha do babaçu. Era o que eles faziam.
Era um pirahã. Daí foram se entrosando. Hoje a gente come outros modelos, come a farinha de mandioca. Esse é o depoimento do José Dias da Silva, morador da aldeia Fé em Deus, filho da Dona Maria. Estudos como os de Fabiana Maísa, Ana Gabriela Amorim de Lima, Joana Cabral de Oliveira, Karen Shiratori e todos os que participaram ontem do seminário, que ontem foi muito intenso de troca, não deu nem para incorporar, como a gente estava falando, coisas muito próximas e muito estimulantes, né? Esses estudos vêm nos mostrando que é preciso, o trabalho da LOR, onde que a LOR está ali, né, que conecta também muitas coisas, vem nos mostrando que é preciso atentar para os dispositivos narrativos mobilizados nas práticas de homens e mulheres relativos às plantas. Ficar atento aos elementos que conectam tais vegetais em rede expandida de parentesco. As plantas são parentes. A comunicação com as espécies vegetais se processa por meio de uma ética de respeito e temor, muito semelhante à ética que impera no parentesco humano. Vamos passar para uma foto do batatão, aí depois eu volto. Esse é o batatão, foto do Manhafã da aldeia do Cunhã. Como eu dizia, aqui fotografada. E passa para a próxima, Joana, por favor. Nessa próxima, eu estou fotografando esse evento da redescoberta do Manhafã na aldeia de Cunhã, junto com as outras mulheres. Eu fotógrafa, e as outras mulheres dessa foto, nunca tínhamos visto aquele exemplar de Manhafã absolutamente extraordinário na sua dimensão e tempo de existência. Assim, antes de retirar uma pequena lasca de batata, da batata Manhafã com o terçado, e provar seu sabor, Nelita reduziu o volume da voz dela e pediu para a planta licença. Ela falou, licença, vozinha. Bom, vou tomar uma aguinha aqui. Muito já foi descrito sobre a megadiversidade das florestas tropicais. Mas Manuela Carneiro da Cunha, há décadas, vem nos auxiliando a compreender que a esse ativo que são as florestas biodiversas correspondem às práticas e concepções de mundo dos povos indígenas e tradicionais que, como os Mura, cuidam da floresta. O lugar central das Costas de Coivara na vida dos moradores das aldeias da terra indígena Cunhã-Sapucaia aproxima os Mura das descrições da etnologia e da etnobotânica que associam a biodiversidade da Amazônia à estética buscada pelos povos indígenas de constante transformação da mata. Como nos mostra Felipe Descolar, tal sistema, baseado na horticultura, busca a multidiversidade enquanto ideal de perfeição, evocando constantes transformações das paisagens de forma a se erguer jardins que, inspirados na exuberante diversidade da floresta, entretanto, são reconhecidos como expressão estética de homens e mulheres. As apresentações de ontem do Fórum Vozes Vegetais amplificaram as dimensões desse projeto estético, né, que é muito multidiverso. Estou acabando já. E que falam, em todos os casos, né, falam de projetos estéticos que resultam da ética da relacionalidade. O esquema da roça de Coivara, corte, queima, limpeza e plantio, foi extensamente descrito por estudos de identificação e demarcação das terras indígenas Mura da Amazônia. Já para acessar a magia das hortas, o que de fato é fundamental em se tratando de povos tradicionais, como já nos alertava Malinowski, foi preciso aguardar as pesquisas dos professores indígenas Mura, da Organização dos Professores Indígenas Mura, e as últimas etnografias que vêm sendo realizadas nas aldeias, nos municípios de Altazes, trabalhos importantes que foram feitos lá pela Márcia, e em Borba, os trabalhos que o Fernando Fileno tem feito, os meus próprios trabalhos. Nessas pesquisas etnográficas, foi destacado que na abertura de uma raça estava em operação um intricado aparato de diplomacia xamânica dos Mura, que se inicia com as prestações e contraprestações entre parceiros do Puxirum, o mutirão dos Mura,
e se estende para as negociações com as plantas, que são pessoas em comunicação e relação constante com os Mura. Os grupos locais, por ocasião de início do ciclo anual de cultivo da terra, no sistema de Coivara, organizam a festa do puxa-raiz ou arranca-toco, que é lembrada pelos moradores das aldeias Mura de Borba e de Altazes. Do ponto de vista sociológico, trata-se da contraprestação dos donos da roça aos parceiros do Puxirum. Não são todos os moradores os escolhidos para participar do Puxirum, sendo este um assunto bastante sensível da etiqueta dos Mura. Não tenho tempo para contar isso, mas depois podemos conversar. Também não são todos os que aceitam participar quando convidados a se somarem ao Puxirum. Entretanto, às festas, a estas sim, é esperada a adesão total, a adesão de um número muito grande, o número maior possível de pessoas. Os moradores da aldeia Jutaí, do Rio Preto do Iguapoaçu, e os da aldeia Guapenu, em Altazes, comentam que essas festas costumavam se prolongar por 3 a 4 dias, com farta distribuição de bebidas e comidas pelos anfitriões, os donos da roça. E também muita música e dança, que os velhos enumeram como a dança do camaleão, a dança do veado, a dança do jacundá, a dança do tangará. Lembram também que dançavam muito lundu e valsa. As festas eram indispensáveis para se alcançar o projeto estético almejado em cada abertura de roça, já que as festas propiciavam em sua intensidade que as plantas brotassem e se desenvolvessem nas roças dos homens e mulheres Mura de determinada parentela, os donos da roça. Nas aldeias Mura, também a fabricação de artefatos mobiliza a diplomacia xamânica e a comunicação por meio de cantos dirigidos aos donos. Assim, para o fabrico dos fornos de barro e da cerâmica, as mulheres dirigem seus cantos ao barreiro, local de onde se extraem as bolas de barro, e solicitam à mãe do barro que permita que o artefato não trinque. A fala é a seguinte: vovó, a senhora me dá uma bola de barro para que eu faça uma louça? Não vá deixar partir. Fecho as aspas. Também para o fabrico do tipiti, peça central na produção da farinha e do beiju a partir da massa da mandioca, ou para a fabricação a partir da massa do manhafã, os Muras se comunicam por meio de cantos, que transformam a palha do tipiti também em cestaria, ou em peneiras, em bolsas, em chapéus, em cestos. São todos seres com agencialidade e interação, esses artefatos. O mesmo valendo para os instrumentos musicais, que eram devidamente cantados no momento em que estavam em operação, a sua feitura, transformação em seres. Tal operação xamânica vale, portanto, para a feitura de todos os instrumentos musicais, mas vale especialmente para a feitura do maracá, feito a partir das cuias que a gente falou delas ontem. As cuias são cantadas no momento de construção do maracá. Mas isso vale para o trocano, para o trambor, para a flauta de taboca, né? Bom, para concluir, eu quis chamar a atenção para os sentidos da descoberta da batata gigante manhafã no âmbito das minhas pesquisas. O sentido de ser uma descoberta, esse é um elemento que impregna todo o acontecimento em torno da planta manhafã, imprimindo uma interessante noção de temporalidade e de escala contempladas nas narrativas associadas à planta. O manhafã inscreve nas paisagens do interflúvio Purus-Madeira o acontecimento da localização de aldeias do passado, e também onde se construirão as do futuro, onde, eventualmente, podem ser criadas novos núcleos de moradia na mata, a partir do indício que a batata gigante apresenta, sinalizando onde se devem abrir capoeiras, por indicar para as mulheres os locais de terra preta. As batatas, por fim, sinalizam as relações constitutivas da domesticidade e da mobilidade das parentelas, no passado e no presente, narradas pelas vozes vegetais que ecoam no interflúvio Purus-Madeira. Muito obrigada. Acho que eu
Bom dia. Eu quero começar agradecendo aos organizadores, às organizadoras desse evento, bastante alvissareiro, com um título bonito, Vozes Vegetais, poético, filosófico, profundo. Eu quero agradecer imensamente pelo convite que vocês me fizeram, parabenizar pela organização do evento. Ontem foi espetacular, temas tratados com bastante criatividade e profundidade, aprendi muito. O que eu vou apresentar aqui hoje é parte de um trabalho que venho empreendendo nos últimos anos. Ele, por um lado, apresenta um recorte temático que está expresso no seu título, Transformar as plantas, cultivar o corpo. E vou me ater, então, a esses dois fenômenos. E, por outro, ele é também uma espécie de programa de pesquisa que abre para vários temas que são complementares, mas que merecem melhores aprofundamentos. Então, por um lado, esse recorte objetivo, então, explorar esses dois fenômenos do transformar plantas e de cultivar corpo. O primeiro é de natureza mais concreta, prática, objetiva, digamos assim, careta, e o segundo, que também não deixa de ser, mas é mais abstrato, filosófico, epistemológico, e que rebate muito nos estudos clássicos da etnologia. O que vou apresentar também tem muito a ver com tudo que está sendo apresentado aqui. Ele roça as margens e também o interior do que foi apresentado ontem pelos expositores do seminário, e vocês vão notar também que tem diretamente muito a ver com o que a Marta acabou de apresentar, e eu queria aqui expressar o meu contentamento de ouvir a Marta falar sobre isso. Eu tenho uma relação muito particular, uma história muito interpessoal com essa planta, com esse vegetal, e também vou comentar mais adiante. Não é fortuito também a Laure Imperré estar aqui, que tem a ver com a história desse encontro com essa planta que até pouco tempo estava ainda muito soterrada, né, e que aparece de forma extraordinária depois de tirar essa camada de solo e também de tirar essa camada da invisibilidade, né, dos estudos antropológicos, arqueológicos, botânicos, ecológicos. Enfim, para terminar esse festival aqui de prolegômenos, eu queria dizer que eu vou falar com verbos no presente e no passado. Vou balançar um pouco entre um momento presente do que é feito, do que se faz, mas muito também do que, como era feito, de como se fazia, do como foi. De modo que esse exercício, essa dinâmica, me leva um pouco para o passado, um passado não muito distante, mas que não é o presente etnográfico, que normalmente nós antropólogos e etnólogos trabalhamos, mas que também não é a arqueologia. Eu não faço arqueologia, não entendo nada de arqueologia, mas eu preciso da arqueologia, e eu tenho me aproximado muito dessa área da arqueologia amazônica, especialmente, para poder compreender
e aprofundar esses fenômenos. E nesse sentido, então, esse trabalho tem bastante a ver com a interlocução e diálogo que tem estabelecido com alguns de vocês aqui. Então, eu preciso começar essa exposição falando sobre esse tema que já foi bastante explorado pela etnologia, mas ele é uma referência importante para os meus estudos, para o que eu vou expor aqui, que são os famosos grupos locais, as aldeias, as comunidades, né, muitas vezes também associados diretamente às parentelas, como mencionado aqui pela Marta, ou subgrupos, nexos, aglomerados, enfim, são formas de habitar, ou, mais particularmente, o que eu estou chamando de modos de habitar, e que tem a ver com esse padrão de residência, não é, esse modelo de habitação. Todo etnólogo fala, uns mais, outros menos, mas não deixa de falar do que foi o grupo que estuda no passado, né, como que ele se configurava antes de ser o que é, de ser aquele povo que tem aquele etnônimo, né, antes de ser Mura, antes de ser Zuruahá, antes de ser Yanomami, antes de ser Sateré, antes de ser o Aiuai, o que eram esses grupos, como eram esses grupos, como se configuravam num certo passado. E, de modo corrente, quase sem exceção, deparamos com uma paisagem etnográfica um pouco recuada no passado de grupos pequenos, grupos mais reduzidos do que normalmente são os grupos que se expressam agora nessas concentrações, que tem a ver com esse modelo das terras indígenas, das formas de fixação em torno dos benefícios ou das construções dos postos de saúde, das casas, etc. Então, esse modelo, esse modo de habitar em pequenos grupos é bastante revelador e que tem a ver com formas de interação com os vegetais que eu vou abordar aqui. Então, trouxe algumas imagens para a gente ter ideia. Por exemplo, essa foto do Foch na década de... quando esteve entre os Waiuai, nos anos 50, ele encontra as casas coletivas, né? Então, os chamados Waiuai, morando, né, nessas casas coletivas, com até 60 pessoas, mais ou menos, uma série de casas, várias casas assim. Uma das primeiras fotos também da Amazônia, feitas pelo Stradelli, o italiano, que esteve no Purus, e encontra esse modelo de habitação, esse modo de habitar dos Apurinã, que são esses grupos, essas parentelas, não é? Recheadas em toda a bacia do rio Purus. Os trabalhos com os Jívaros também, olhando para as formas anteriores de habitação, identificam uma série de grupos dispersos na paisagem. E aqui temos uma representação de mais de 50 pontos, referindo-se aos grupos Achuar, no Equador. Até mesmo no Alto Rio Negro, que é uma região bastante conhecida pelo seu sistema de vários povos, né, de mais de 20 grupos étnicos, num histórico sistema de interação, onde a descendência pode fazer um pouco de sentido, né, o pertencimento a grupos, cibes, clãs, fratrias,
o modo de habitar, o padrão de residência é baseado na maloca coletiva, nos grupos de irmãos, registrado então por uma imagem do Koch-Grünberg no começo do século XX. Bom, o que eu quero, isso aí obviamente merece, está merecendo revisitas às etnografias para poder compreender e preencher melhor esse modelo, mas o que eu gostaria de trazer com esse pequeno exemplar é que esse estilo, esse modo de habitar é bastante compatível com a prática da produção da biodiversidade e de um estilo de se relacionar na convivência, né, com as paisagens e com o manejo das plantas. Obviamente que esses grupos não eram mônadas isoladas, não é, em si mesmadas, mas todas em forte interação, através de festas, de comércios, de trocas, de raptos, de guerras, de feitiçaria, né, que é um modelo por excelência do jeito de habitar e relacionar dos ameríndios e na Amazônia indígena particularmente. Então, quero associar essas formas, esses hábitos de moradia, esses modos, com o manejo de plantas. Eu mostro aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies, 6 plantas muito utilizadas pelos povos amazônicos na alimentação, nesse modelo de habitação que eu acabei de mostrar. Essas plantas, particularmente, obviamente existem muitas outras, aqui é um pequeno, mais denso exemplo, o mari, o Poraqueiba sericea, o louro abacate, da família Lauraceae, não identifiquei ainda a nível de espécie, a faveira da várzea, Eperua leucanta, o pajurá, Copaea bracteosa, o pequiá, o Cariocar vilosum, o uxi, Endopleura uxi. São frutos druposos, caroçudos, que produzem massas, seja do seu mesocarpo, né, depois dessa pelezinha, ou do endocarpo dentro dos caroços, que foram bastante utilizados, que aparecem nas narrativas de uma interação com as plantas para fins alimentares com bastante proeminência. Essas plantas representam, então, aquelas sobre as quais esses grupos injetaram um processo tecnológico, injetaram um conhecimento e uma maneira de processá-las para obtenção de alimentos. E essas formas, então, essas tecnologias, essas biotecnologias, elas vão desde produção, não dessas exatamente, mas para fins, por exemplo, de produção de sal vegetal, que são outras espécies, para extração, a produção, por exemplo, do guaraná no Sateré, um sofisticado processo para a produção do bastão, para elaboração de uma bebida, né, o guaraná, a extração da toxicidez, do veneno das plantas, a exemplo da batata mairá, como mencionado pela Marta, e vou voltar aqui a ela, ou seja, processos muito complexos, refinados, de transformar plantas venenosas em plantas altamente ricas em termos alimentares. Então, sobre essas plantas, se tem esse investimento, né, para a produção de alimentos. E esses alimentos são baseados na massa, na biomassa desses frutos, e
na produção da goma, que é o elemento por excelência do investimento sobre essas espécies. Exemplo de algumas palmeiras, das quais também se extraía, se produzia a massa e a goma para fins alimentares. Temos aí o buriti, a Mauritia flexuosa, bastante conhecida de todos nós, o babaçu, mencionado pela Marta aqui entre os Mura, que é exemplo de outros grupos, também extraía a farinha para a produção de beiju, de bolos, mingaus e outras coisas. Nós temos aqui a pupunha e o patauá, o Necarpus patauá. Exemplos de palmeiras sobre as quais se tem um investimento tecnológico para a produção de alimentos. Além das palmeiras e dos frutos druposos, temos também informações sobre castanhas, a exemplo da castanha do Brasil, a Bertholletia excelsa, que Mário vai comentar com mais detalhes aqui sobre o trabalho dele, e a castanha de cutia, a Silva edulis, também bastante utilizados em certas regiões da Amazônia para a produção de uma série de alimentos, massas, leites, etc. Bom, eu trouxe essas espécies, ou esses exemplares, primeiro para dizer isso, que não estou aqui falando de um sistema de coleta nos moldes tradicionais que a gente entende, essa noção, o que normalmente é repassada, numa noção de algo que está disponível, sazonal, na floresta, e que não requer nenhum tipo mais sofisticado de tecnologia de produção ou de manejo, que basta coletar, que basta recolher, está disponível para ser recolhido, não é algo incipiente ou que antecede os sistemas de cultivo, né? As ditas sociedades caçadoras-coletoras. Não estou, então, falando disso, pelo contrário, o que eu gostaria de chamar a atenção e de relevar aqui com esses exemplos e com o que disse até agora, é que a floresta foi rica o suficiente para livrar muitos povos da servidão agrícola. Desculpe a expressão, isso aí eu já usei mais de uma vez e acontece de ter reações assim, poxa, mas a agricultura é uma coisa bonita, é uma coisa interessante, os povos gostam, tem importância. Claro, eu não estou querendo negar nada disso, não. Mas, por outro lado, nós sabemos também o quão difícil é fazer roça. Tá certo? Ainda mais quando não tem machado de aço. Então, vocês imaginem o que era isso um pouco no passado. Os cultivos existem, coexistiram com esse modelo de relação com as plantas da floresta. Isso também é dito, mas pequenos cultivos em áreas abertas e talvez, e na maioria das vezes, não para fins alimentares, mas para outros interesses, né, como a pimenta, o urucum, o tabaco, a coca, uma série de plantas utilizadas para outros fins cerimoniais, xamânicos, de proteção, condimentares, pinturas corporais, etc. Então, gostaria de chamar a atenção disso, que a riqueza da floresta mas foi muito mais reconhecida, explorada, com o manejo desses grupos e dessa gente da floresta, pela riqueza da própria floresta, né? Claro que muitas dessas espécies também foram cultivadas, o que não significa necessariamente agricultura. Então, nós estamos diante de um modelo, né, da relação desses grupos com essas e tantas outras espécies, que nos levam a pensar, primeiro, a noção de coleta, né, que não dá conta de expressar
essa relação complexa e esses conhecimentos e essas tecnologias, né? A noção de agricultura, que já vem sendo bastante problematizada, colocada em escrutínio, né, pelos estudos de ecologia histórica, de arqueologia e também da etnologia, né, de uma Amazônia que teve cultivo, mas não necessariamente domesticação, que teve processos de domesticação sem agricultura, né, e cultivo, que não significa necessariamente agricultura. Então, a relação com essas e tantas outras plantas nos traz essa questão, nos apresenta esse problema de poder enxergar isso com uma complexidade e colocar em questão esses nossos modelos e os nossos conceitos, dos quais falei, né, mencionei aqui de alguns. Vou apresentar de forma rápida, mas dar um zoom em duas espécies altamente complexas do ponto de vista da interação, do conhecimento e das práticas. Uma já foi, então, tratada aqui pela Marta, não é? Mas eu não posso deixar de trazer, não só pela história que tenho com essa planta, que, abre parênteses, um dia começou assim, eu estava estudando a história da agricultura no Purus, e me baseando nas etnografias, nos relatos dos naturalistas, dos viajantes, nos relatórios de província e obviamente, nos estudos também dos meus alunos na região. E quando comecei a sistematizar, pensando numa discussão que, num cenário apresentado para a Amazônia sobre as mandiocas mansas e bravas, chamadas macaxeiras e mandiocas na Amazônia, as mandiocas que são as amargas ou venenosas e as macaxeiras que são as mandiocas doces. A LOR tem um trabalho bastante ilustrativo que mostra a distribuição varietal, as variedades desses dois tipos de mandioca. E na região do Purus tinha um branco, assim, dessa distribuição no mapa. Um mapa mesmo, que mostrava onde é que estão as concentrações das mandiocas bravas e mansas. E na região que eu estava estudando tinha uma lacuna, e eu disse, caramba, eu preciso... Então isso aqui é um bom mote para compreender a história da agricultura nessa bacia hidrográfica importante da Amazônia, da margem direita do Rio Solimões. E comecei, então, a olhar para isso, para a presença de mandiocas e macaxeiras. E me chamou bastante a atenção que, naquele momento, presente no ano de 2012, mais especialmente quando fiz um levantamento baseado nesses estudos, mostrava uma dominância das mandiocas na bacia do Purus. Mas os relatos mais antigos apontavam para uma inexistência das mandiocas. E uma chegada das mandiocas pelas frentes extrativistas do modelo, né, da exploração histórica na Amazônia, que foi problemático, de aprendizado da entrada dessas mandiocas, principalmente para fins da produção de farinha e abastecimento dos seringais. Então, eu parti da hipótese de que existiam macaxeiras, mandiocas mansas, e depois chegaram as mandiocas bravas, não é? Chegaram no sentido de ter uma amplitude maior que pudesse atender, né, que fosse para atender esse sistema de aviamento. E então eu estava trabalhando com essa hipótese quando me deparo com uma outra realidade e várias informações como essa que Marta mencionou aqui, de que esses povos, alguns deles não tinham agricultura, não cultivavam, não tinham roça, não abriam roçados. E que faziam farinha e beiju dessas plantas. Então aparece de uma grande batata, de uma leguminosa, de uma grande leguminosa, de uma batata gigante. Então eu comecei a colocar em questão aquela minha hipótese. Eu pensava assim, caramba, tem uma coisa aí que não está batendo. Tem um período anterior onde a agricultura, onde o cultivo não tinha importância. Foi quando então
diante dessa informação de uma tuberosa gigante, eu fui perguntar para a Lor, lá em Paris, quando estava lá fazendo meu pós-doutorado, sistematizando essas informações, perguntei para a Lor se não podia ser um ancestral da mandioca, né? Uma pergunta bastante ingênua. E Ló disse, não tem a ver com isso que você está descrevendo, não corresponde ao que se sabe do ancestral das mandiocas. E no dia seguinte, quando eu abro o meu e-mail, tinha um link que Ló havia me mandado. E quando eu abro esse link, eu vou lá para o Kew Garden, vejo uma batata no laboratório gigante e a imagem e uma descrição do spruce sobre ela. E na descrição do spruce, ele remete ao purus, a presença dessa batata, com os índios dessa região. E aí, bom, como preciso de dois acontecimentos para ter um trauma, né? Então já tinha lido que os índios do Purus não praticavam agricultura e exploravam farinha e beiju de uma batata gigante. E aí o link que a Ló me manda lá para o Kew Garden, de um outro naturalista de 1849 que esteve próximo de Manaus e que descobriu, que identificou aquilo ali, os tapuias se alimentavam disso, muitas pessoas da população de Manaus, que na época era 6 mil pessoas aproximadamente, atravessavam o rio para buscar essa batata, principalmente na época de fome, num período digamos assim, de insucesso na agricultura, de falta de abastecimento. E aí então eu disse, caramba, acho que tem a ver uma coisa com a outra. Quando eu voltei, o meu interesse ficou bastante voltado, né, para a batata mairá, que me levou a essas outras plantas, né? Então, essa foi encontrada nos arredores de Manaus, 204 quilos. Essa foi pesada. E essa segunda aqui, carregada por esses meninos aí, 82 quilos. Então, assim, esse é um capítulo à parte, né? Dessa batata, que fico muito contente agora que tem aparecido, né? Tem sido a atenção de vários estudos da botânica, da arqueologia, da etnologia. Está aqui a Laura, Jen, que estão também nesse time, né, explorando. Esse é o exemplar que o Spruce então mantém, levou para o Kew Garden. Aqui o processamento dessa batata para a extração de goma, e aqui nós fizemos um levantamento, Laura ajudou a colocar isso no mapa, onde temos registro hoje dessa batata, assim, registro seja por informações diretas, pessoais, seja nas etnografias. Então nós temos aí mais de 20 grupos hoje na Amazônia, e com certeza isso é um levantamento preliminar. Eu não tenho dúvida de que vai aparecer bastante recheado. Uma próxima apresentação, esse mapa vai estar muito mais preenchido com a presença, conhecimento e uso da batata mairá, que corresponde para mim, a imagem que eu tenho é como se ela representasse o que a mandioca é hoje na Amazônia. Essa batata, não exclusivamente, vários outros tubérculos e frutos, obviamente, mas ela é um exemplar do que era no passado. Uma outra planta muito prodigiosa, um fruto maravilhoso, lindo e gostoso, é o mari, do qual se também produz massas para fazer o que se chama de marapatá, que é uma espécie de pé de moleque na Amazônia, ou para engrossar mingau, ou para fazer o beiju, ou se mistura com a goma, a fécula da mandioca, ou não. E se explora tanto o mesocarpo, essa massa depois da pelezinha, como o endocarpo, que está dentro do caroço depois de seco. Bom, eu vou pular isso aqui, que são as tecnologias de armazenamento no solo, e tem a ver com o pão de índio. Já tenho aqui 5 minutos e falta uma parte que eu gostaria de apresentar, então vou deixar isso para lá. O Lévi-Strauss sempre presente, e ele traz essa frase que para mim revela muito o
o que a gente tratou até aqui, não é? Que é a utilização de plantas silvestres. Implica conhecimento de técnicas exploratórias refinadas que vão muito além da simples coleta de espécies. Eu acho que é isso de que estamos falando. E gostaria de tratar, vou ser rápido aqui, embora mereça melhores discussões, não faz sentido essa classificação que a gente tem entre plantas cultivadas, plantas silvestres, ou plantas exóticas, plantas nativas, não é? Para isso, já desde ontem a gente vem discutindo isso, né? E nesse contexto aqui, eu queria chamar a atenção que muitas vezes a gente parte dessas categorias, elas são importantes, nós criamos, a ciência criou, é uma referência legal, mas não encontra necessariamente correspondência nos estilos, nas formas de classificação, de relação que se estabelece do lado de lá, ou seja, com os outros conhecimentos, com as outras ciências. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a relação com o corpo, e aí o corpo, já é algo que desde a década de 60 os etnólogos já apontaram que na Amazônia, nas terras baixas sul-americanas, faz muito sentido pensar a relação com os outros, pensar a organização do cosmos e as relações sociais a partir, tendo o corpo como uma linguagem, como um idioma focal. Então, para as plantas também faz sentido. Foi explorado bastante com os animais, e com as plantas pouco explorado, embora apareça bastante nas etnografias. Então, aqui temos uma imagem, por exemplo, do baribó, que é esse herói cultural desse ano, que tem a ver, não só ele é o dono, ou tem o guardião, o conhecedor, o ente dessas plantas, como ele também, o seu próprio corpo está formado pelo cunuri, pelo cuqui, pelo uxi, o ingá e as mandiocas. Essa é uma imagem desenhada por um índio, Apurinã, trazida na dissertação de um aluno meu, que os Apurinã associam também as partes do corpo com espécies. Então, nós temos aqui o pequiá relacionado aos testículos, tem uns nomes que não tem correspondente no português, mas aqui o xi, é associado aos rins, o mari associado ao coração, e o caanro, que é a batata mairá, associada aos pés. Então, uma associação direta entre plantas, independente de serem cultivadas ou não, relacionadas às plantas. De modo particular, e isso é abundante na literatura etnológica, é uma linguagem, digamos assim, uma declinação da linguagem do corpo e as plantas voltadas para o cultivo. Normalmente tem a ver com o corpo que é destroçado, esquartejado, enterrado, queimado, que se transforma em roça. Então nós temos aqui uma imagem do Feliciano Lulana, desse ano também do Alto Rio Negro, que mostra um corpo, e aí uma série de descrições de mitos que associam a destruição do corpo, o corpo transformado em plantas que são cultivadas. Inclusive, no seu trabalho, eu ia ler um mito lá que você apresenta, que é bonito pra caramba, um trecho, mas meu tempo já acabou, mas também acabo por aqui, sabendo que podia comentar mais sobre essas coisas. Então, eu agradeço e fico por aqui. Obrigado. Alô, alô. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a coordenação pelo convite. Uma alegria muito grande de receber esse convite e estar participando aqui. Geralmente eu estou deste lado e agora está sendo uma experiência de estar aqui
deste lado falando para vocês, e foi um momento bom, porque eu sou um recém-doutor, defendi a minha tese no final do ano passado, e está sendo essa primeira oportunidade de apresentar para um público fora de Manaus, e mais de especialistas, muitos de vocês referências para a gente, né? E compartilhar essa mesa com o meu orientador, o Gilton, com a Martinha, que fez parte da banca também. E então, pessoas muito queridas, e é muito emocionante estar aqui falando um pouco sobre as castanheiras, né? Um pouco dessa paixão aí pelas castanheiras. Ontem o Igor fez uma bela apresentação falando sobre as copaibeiras. Também acho que boa parte de nós já conhecemos um pouco do trabalho dele sobre as práticas, né, do extrativismo da castanha com os quilombolas no Pará. Mas vamos falar um pouco mais da castanheira, agora num contexto indígena, né? E eu queria ser tão objetivo e prático quanto ele, quanto o Igor, mas eu acho que a minha apresentação ela dá uns voos mais altos, né? Mais viajantes, assim, até porque a gente está adentrando no mundo indígena, né? Que, enfim, tem uma série de questões para falar aqui. Não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo no tempo, mas, enfim, eu vou ler um pouco e vou falando para vocês do que se trata, né, minha apresentação. A castanheira é uma das espécies de árvores mais emblemáticas e carismáticas da floresta amazônica, não apenas por suas características físicas e biológicas notáveis, mas sobretudo por sua estreita ligação com a história e o destino dos povos amazônicos. Então, há milênios, a castanha constitui, desde o início do Holoceno, né, a castanha constitui uma rica fonte de alimento para as pessoas que vivem na, da e com a floresta, né? Então, os registros arqueológicos hoje são unânimes, né, em mostrar para a gente que essa proximidade, né, do ser humano, das castanheiras com os povos, os humanos que viveram na floresta há milhares de anos e que continuam hoje interagindo com essa árvore. Então, e os índios apurinanes foram um caso em que essa conexão ancestral ela foi incorporada no pensamento mítico, né? Dentro de uma matriz mais ampla de compreensão filosófica da natureza, do mundo e da humanidade. O presente ensaio ele busca acessar a Bertolletti na perspectiva dos apurinãs, né? Através de narrativas etnográficas, imagens e do pensamento mito-poético apurinã, né? Discutindo como esta árvore ela pode ser considerada domesticada, trazendo esse conceito de domesticação, mas sem ser cultivada, né? Então, apesar dessas evidências do consumo da castanha e do manejo humano de há milênios, as castanheiras elas não têm evidências de que ela foi domesticada do ponto de vista agrícola, técnico, né? Então, uma das coisas que a gente está buscando pensar nessa questão, nessa relação humano e árvores castanheiras, né? Essa questão da domesticação, buscar outras categorias, né? Que eu acho que o Gilton mostrou aqui. Então tem muito mais essa questão da coleta, não é apenas ir lá na mata, pegar o coquinho e levar para casa, né? Acho que tem muita coisa mais envolvida, tem essa questão das tecnologias, dos conhecimentos de preparo, de consumo, e enfim, então
é um pouco isso, né? Então, eu também, assim, eu sempre achei que meus dados etnográficos sobre as castanheiras, eu entrei com um projeto muito parecido com uma proposta muito parecida com a do Igor, né? De estudar o extrativismo, acompanhar o extrativismo da castanha com os apurinãs. Mas, enfim, por uma série de questões, acho que os apurinãs são um povo muito numeroso, estão muito espalhados, né, em parentelas, então é difícil trabalhar com eles, porque a gente está sempre em circulação, sempre circulando. Tem a questão também da temporalidade da castanha, né, que ela tem uma safra, que são 3, 4 meses por ano, na época do inverno, que é justamente uma época difícil de ir para o campo, principalmente quem tem filho pequeno, né? E aí eu não consegui acompanhar uma safra de castanha inteira, mas, enfim, das oportunidades que eu tive, eu acompanhei, visitei castanhais com eles, conversei com eles sobre essas paisagens, e aí eu, já durante a escrita da tese, eu mergulhei, né, nas narrativas míticas deles, e foi muito interessante porque deu para encontrar várias conexões, vários achados, acho que bem legais, interessantes, que eu acho que quero apresentar aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre isso. E eu acho que eu estou agora na Fiocruz fazendo um pós-doc. Então, o que eu vou apresentar aqui é um pouco um caráter experimental. Eu pretendo, durante esse pós-doc, eu vou ter a oportunidade de voltar lá mais vezes e conversar com eles mais sobre isso. Bom... Então, lá no Purus, na região do Médio Purus, esse aqui é o mapa da bacia do Purus, que é um dos grandes rios aí, que compõem a bacia amazônica. E aqui mostram as terras indígenas que estão presentes ali, né? Então a gente tem uma concentração ali aqui nesse interflúvio Juruá-Purus, que é um corredor Arauá, né? E nessa margem direita aqui na margem direita entre o interflúvio Purus-Madeira, temos um corredor Apurinã aqui, né? Nessa margem aqui, nesse sentido aqui. Então, os apurinãs, eles são um povo arawak. Então, ele é interessante que eles são um enclave arawak aí nessa região do Médio Purus. Então, possivelmente eles têm uma origem do Alto Purus, ali na subandina, pré-andina, né? Eles têm mais conexões com os povos mantinérios, os Pano, né, ali da região, e que possivelmente em algum momento eles migraram para as terras baixas aí, para essa região. E, enfim, e a quebra da castanha hoje, essa bacia do Purus, ela conta com vários castanhais espalhados ao longo da bacia, né? Tem até, acho que aqui nós vemos aqui, então, região aqui, a gente nota uma concentração de castanheiras e castanhais justamente nessa região que é habitada do território tradicional dos apurinãs, né, na margem direita do Médio e Alto Purus ali, com interflúvio com Madeira. E é interessante que na margem esquerda ali do Juruá, para lá na Amazônia Oriental, né, no interflúvio Purus-Juruá, onde estão os arauás, onde tem uma lacuna de castanhais, né? E, enfim, então os apurinãs, eles têm uma conexão
os povos do Purus ali, esses indígenas do Purus, a gente sabe que a castanha, ela, nos registros históricos, ela constituía mais uma das fontes de alimento, né, para esses povos. Principalmente era utilizado para temperar carne de caça, misturar com massas, né, de outras frutas, de batatas, enfim. Mas principalmente como tempero de carne de caça, né? E hoje, né, acho que o Purus ele tem uma história muito forte com o extrativismo, com a borracha, né? Na época do auge da borracha, no final do século XIX, se tornou um dos principais rios exportadores de borracha, e depois a borracha decaiu, e aí entrou a castanha, né, que segurou. Isso foi no padrão amazônico geral, mas no Purus também foi forte isso. E hoje, todos os anos, quebra-se muita castanha ali nessa região. Os castanhais hoje são uma poupança, né, para os índios. Elas constituem a principal fonte mesmo de renda anual, né, que se tira, que dá para acumular um capital considerável, né, para investir em bens de consumo mais duráveis, como motores de polpa, roupas, sapatos, relógios, ferramentas, o que dá mais dinheiro. Então é muito importante, assim, tem muitos conflitos que envolvem também, né, entre eles, porque como já as demarcações já estão, os apurinãs já vivem, essa região já tem bastante terra demarcada, então o acesso aos castanhais hoje está mais tranquilo, né, em termos de conflitos com os não indígenas, enfim. Beleza. Então a ideia foi fazer uma etnografia, né, do extrativismo da castanha, olhando essas atividades, né, essa relação com as castanheiras, não pelo viés da produção, né, nessa categoria paradigmática da produção, mas buscando um olhar assim da reciprocidade, né, nessa comunicação entre sujeitos humanos e não humanos, árvores, que se interconstituem no e pelo ato da troca, né? Então, o meu foco ele teve mais voltado para uma antropologia da paisagem do que para uma abordagem econômica, né, digamos. Então, a antropologia hoje, o conceito de paisagem ele foi meio central assim, para a gente pensar como é que essas paisagens são constituídas, tanto do ponto de vista da ecologia histórica, quanto do ponto de vista antropológico, né? Então, a gente pega o Balé, aí o Descolat, o Augustin Berger, também um francês, geógrafo cultural, o Hirsch, o Ingold. Então a ideia foi pensar isso, conversar lá com eles, ver como é que que eles pensam sobre isso também, sobre enfim, aí acho que a ideia em suma é ver o que dizem as castanheiras aos índios Apurinã, né? Então, eu posso começar falando um pouco de uma primeira vez que eu visitei um castanhal, que eu conheci um castanhal com os apurinãs. Foi muito marcante, assim, que era um castanhal muito antigo, de umas árvores muito antigas, assim, eram quase 4 metros de diâmetro e algumas com quase 8 metros de circunferência, né? Essas maiores, assim.
E aí eu estava voltando de uma pescaria, já estava poucos dias na aldeia, e a gente foi fazer uma pesca com tingui, estava voltando para a aldeia com as paneiras, as mãos cheias de peixes, mas a gente passou dentro de um castanhal e isso que não deu tempo de parar, porque a gente estava muito carregado. E aí no dia seguinte eu pedi para o meu anfitrião, que era um jovem cacique, me levar lá, que era justamente o castanhal que ele quebrava, que era do pai dele, que morreu, que já tinha falecido e que foi herdado, né, pela mãe, pelos irmãos, e enfim, ele tinha faixa de 30 anos, desde 8 anos ele quebrava castanhal lá, né, era bem próximo da aldeia, assim. E aí nós fomos, e aí fomos conversando, e medindo as árvores, tirando fotos. E aí depois que eu voltei, comecei a escrever no meu diário, assim, que eu dei conta do que tinha ali, né? O que tinha acontecido ali. Era no mês de verão, assim, não era época da castanha, a gente estava visitando. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu lembrei um pouco do Sebastião Salgado, né? Que ele nesse projeto do Gênesis, né? Que ele dizia, numa entrevista que eu vi, ele que já fotografou, né, povos e gente do mundo inteiro, ele não sabia como lidar, como fotografar, como encarar uma tartaruga de mais de 100 anos nas Galápagos, né? Como fotografar, como encarar uma alteridade de uma... E acho que foi um pouco isso, assim, como foi forte, assim, porque tinha uma presença ali, né? Aquelas castanheiras, elas marcavam uma presença naquele lugar, era muito interessante, assim, e acho que a presença delas, né, a materialidade, e parecia quando o Raimundo, né, ele sempre muito à vontade, parecia que ele estava apresentando uma família, né, uma aldeia de parentes deles, e falando sobre as árvores. E aí parecia também a sensação de que a gente estava sendo correspondido né, quando eu mirava a minha câmera para tirar uma foto. Deixa eu ver, tem uma foto aqui. Cadê? Essa foi uma delas. Parecia que elas estavam posando para as fotos, assim. Então foi impossível, assim, não... E foi impossível não traçar uma analogia entre as castanheiras com os totes e as vovozinhas, né, que são os anciões, apurinãs, que são pessoas de alma tão bondosa, né, mas tão sábias e humildes, que viveram a sua vida inteira na floresta, né, e quanta memória não havia naquele lugar, né, naquelas árvores. Imagine-se ali, né, habitando aquele espaço há centenas de anos, e uma diversidade de seres de todos os tipos ali interagindo, a atmosfera, os raios, trovões, as noites, o sol, as chuvas, os verões, os invernos, quantas vozes, sons, aromas aquelas castanheiras guardavam em sua memória vegetal, né? Então essa analogia com os totes, não era apenas temporal. Havia um sentimento de generosidade e humildade naquelas castanheiras que só os velhos sábios sabem expressar. E isso me leva a pensar que talvez o significado profundo de da vida de uma árvore de castanheira seja a dádiva, né? A dádiva como uma condição relacional e constitucional, né, desses seres. Então, acho que, saindo dessa anedota, né, eu acho que a ideia aqui realmente a Bertoletti, ela não é apenas boa para o estômago, mas também é boa para pensar, né? Dessas descobertas de conceitos etnográficos mesmo, né? Que acho que
a essência acho que do trabalho etnográfico é contar uma história, né? Ou outra história desses enredamentos, né? Entre pessoas e paisagens. E a gente sabe que a quebra da castanha é um trabalho duro, assim como o roçado, que exige muito, né? Dos corpos, né? Das pessoas, mas tem um lado estético, né? Poético de tudo isso. E é isso que eu busco ressaltar mais, né? E a castanheira, enfim, ela é uma rainha da floresta, um patrimônio natural nosso, da Amazônia, da humanidade. E acho que, pelo menos para os apurinãs, elas representam o espírito ancestral da floresta, assim, né? E uma dessas espécies de árvores. Enfim, então, eu vou falar agora um pouco sobre essa questão da domesticação, porque foi interessante que os apurinãs, eles dividem, acho que na Amazônia, acho que isso é uma coisa meio geral na Amazônia, eles dividem as plantas, né, uma classificação bem abrangente, né, entre as plantas nativas e de planta. Então, o que é de planta é aquilo que são as plantas que eles cultivadas, né, assim, digamos, seriam mais próximas de domesticadas. E nativa é aquilo que é da mata, né, que vem da floresta. E os castanhais ali na região onde eu trabalhei, que foi aqui não tem como mostrar. Tem Pauini 2, 14, 37, 39, que é um complexo de terras indígenas que tem apurinãs, são 6 terras indígenas, e ali, e nessa região, a distribuição é bem irregular dos castanhais. Elas não é tudo um castanhal ali, né? Então, nessas áreas, essas manchas verdes, é onde estão os castanhais. Então, algumas parentelas só que praticam, né, a quebra da castanha. E para eles, todo castanhal é nativo. Então, eles não faz sentido plantar castanheiras. As únicas experiências de plantação de castanheira foi num contexto com os não indígenas, né, que tem algumas experiências de tentativas de plantação de castanheiras, ali principalmente onde teve um dos rios onde que o SPI atuou, o rio Seruini. Plantaram milhares de castanhais, de castanheiras, e hoje um grande castanhal que está fora da terra indígena, enfim, era um maior conflito, mas eles mesmos não plantam, apesar de que a castanheira está muito próxima dos espaços dos roçados, né, por conta das características ecológicas, né, da castanha, que ela cresce, ela precisa de luz para crescer, né? Mas, enfim, não faz sentido, né? Vou plantar castanha para quê? Para eu não comer? Né? Era uma das respostas que eu ouvi, assim. Então, elas se enquadram nesse rol das plantas silvestres, né? Aí, por outro lado, também, como a gente trazendo essa coisa da ecologia histórica, né, de que fica a questão, né, se esses castanhais nativos não são produtos ou resultados da ocupação, habitação humana ali nessa região, ao longo, né, de milhares de anos ali que tinha gente. Principalmente todos esses locais onde tem os castanhais são locais de habitação antiga, tanto antes do extrativismo, das frentes extrativistas, quanto depois. Então, boa parte, nas aldeias que eu estive, os castanhais que eu visitei, boa parte eram locais de antiga habitação. Então, eles
Eles, locais, aldeias antigas que nasceram castanhais depois que eles saíram, assim, às vezes dentro da própria aldeia, né? Isso sem contar as áreas de roçado também, mas para eles eram tudo nativo. E aí ficou, como é que lidar com isso, né? Eles não, essa ancestralidade dessas paisagens estava muito estava integrada à paisagem cotidiana do presente, né? Essas questões, eles não pensavam como os arqueólogos pensam, né? Mas, enfim, o fato deles não pensarem dessa maneira não quer dizer que essas paisagens não existam. Então, eu tive que meio que aprender a entender esse pensamento paisageiro deles, né? Conforme o Augustin Berger, esse conceito de pensamento paisageiro. E aí foi legal, porque quando para eles um castanhal é o seguinte, como que se formava um castanhal, né? Eu vou ler um pouco aqui. Ao longo das conversas nas aldeias e visitas aos castanhais, foi se tornando perceptível nos enunciados dos índios como se forma um castanhal. A origem de um castanhal geralmente era descrita da seguinte forma: a pessoa perambula pela mata durante uma caçada e encontra um conjunto de castanheiras próximas. Então está perambulando. Notando que ele pode ser um bom lugar, ela volta ao local para picar o caminho, que significa abrir com um terçado, uma linha, uma trilha na floresta, interconectando as árvores. Cria-se assim um tipo de circuito que será percorrido no período de frutificação da castanha, após os frutos caírem no chão. Se o local for longe da aldeia e grande a quantidade de castanheiras, abre-se uma pequena área de mata na beira de um garapé e constrói-se o papiri, que é um pequeno abrigo de uso temporário, que se diferencia da barraca por não possuir divisões internas e por ser feito com material de qualidade inferior. O esforço dependido na construção desses abrigos, se será mais ou menos provisório ou permanente, irá depender da produtividade do castanhal e da quantidade de castanheiras e de parentes que vão passar a habitá-lo de forma periódica durante os períodos de safra ou incursões de caça, né? Então, a quebra da castanha ela é uma atividade ali na região que envolve toda a família, o grupo doméstico, né? E os agregados e tal. Então, é uma atividade muito próxima dos roçados também, né? Que envolve a família, né? Os consanguíneos então, nos termos locais, esse tipo de assentamento de habitação provisória com finalidade exclusiva de exploração de um recurso, como a castanha, é chamada de centro. Acho que tem até aqui um desenho de um centro. E com isso, a gente tem algumas coisas a destacar. Que um castanhal ele só se constitui enquanto tal após ser picado, né? Na expressão deles. Antes disso, soltas pela mata, embora formando um conjunto, as castanheiras por si só não constituem um castanhal. Um castanhal, nesses termos, só faz sentido em conjunto com as linhas ou trilhas e com as pessoas que abriram essas trilhas e criaram essas linhas, formando assim um tipo de rede ou malha de linhas e relações floresta dentro. 5 minutos já. Então, constitui aquilo uma unidade de manejo, né, que o Igor estava falando. Assim. Nossa, tem 5 minutos, gente, espera aí. Então, é interessante isso, porque o castanhal ele se forma a partir desses piques, né, que interconectam, e aí a pessoa que abriu esses piques vai ficar marcado, vai ser a pessoa. Então elas não são cultivadas, elas são encontradas, né, digamos assim. Então a partir do momento que ela encontra e faz o pique, ela se torna, digamos, o dono ali, né, daquele lugar. E aí isso vai passando de gerações a gerações. E isso ao longo da floresta, enfim, forma-se um lugar, né? Então essas linhas
São linhas... esse processo de socialização das castanheiras começa a partir deste momento que elas entram nesta malha reticulada dos piques, né? E então está fora dessa malha, desses piques, está fora dessa rede de socialidade humana. Enfim, e eu queria a ideia também que eu desenvolvo mais aqui para frente é de pensar como esse processo de socialização da castanheira, porque ela se dá principalmente pelos pés, porque as castanheiras, elas não têm uma humanidade de fundo, assim. Essa é uma das questões importantes que eu tento levantar, que as plantas, de uma maneira geral, tanto as plantas cultivadas quanto as plantas, digamos, silvestres, como a castanha, a origem delas, assim, pelas narrativas míticas, elas são originadas dos corpos, né? As plantas silvestres, deu para perceber bem essa diferença, né? Elas são originadas, como o Gilton apresentou naquela figura. As plantas silvestres são originadas dos corpos dos afins inimigos, né? Na história principal dos Apurinãs, né? De origem que é a história de Tsorá, que eles falam que é o demiurgo criador, né? Uma longa narrativa que pode se considerar mais importante para os Apurinãs, que narra o tempo das origens, da geração de tudo que existe. Narra a saga do Tsorá e seus irmãos, desde o nascimento, antes do nascimento, até sua partida para o mundo celeste. Ao longo dessa trajetória, né, entre encontros e desencontros com diferentes pessoas e sujeitos, os heróis vão criando e transformando seres e objetos em elementos sólidos, concretos na paisagem, né? Então, o que foi interessante que a gente viu que no caso das plantas, como silvestres, né, como o pequi, o xi, o mari, elas foram originadas a partir do assassínio, né, e do esquartejamento e do canibalismo dos afins inimigos que eles se vingaram dos afins que mataram a mãe deles, né, dos heróis. E aí as partes dos corpos, né, principalmente desses inimigos, se transformaram nessas plantas. No caso da castanheira e no caso das plantas cultivadas, elas são originadas também dos corpos, mas dos corpos das pessoas que foram mortas no grande incêndio, né, que acabou com o mundo, e as pessoas que foram mortas, após o grande incêndio, veio uma grande mulher urubu monstruosa e foi coletando os ossos, os corpos das pessoas, e as pessoas que eram obedientes aos pais, ela guardava no paneiro para plantar no seu roçado, e as que eram desobedientes, que tinham os ossos moles, ela comia. E então a gente vê que realmente as plantas cultivadas, elas estão muito associadas com os corpos dos parentes, dos seus ancestrais, então estão mais para o aspecto da consanguinidade mesmo, da ancestralidade. E as plantas silvestres seriam corpos de afins inimigos, né? Então tem, enfim, uma série de coisas aí. Preciso finalizar, mas no caso da castanha, que aparece várias vezes neste mito, que eu trabalho bem isso,
ela não é narrada da forma como ela já existe ali na paisagem. E ela está muito associada com o corpo de Tsorá, né? Porque porque aqui, principalmente a questão do umbigo, né? Que eles falam, o umbigo da castanha. E aí tem um episódio muito importante, que é quando o Tsorá ele se transforma na grande cobra, né, ou ele é engolido pela grande cobra, que ele próprio tece, né, em seu corpo, e aí os irmãos vão num seu encalço e buscam, né, chamam todos os animais da floresta para poder furar a barriga da cobra. E apenas um pequeno pássaro, pequenininho, a ariramba, que é o vovô, né, a ariramba, que consegue furar a barriga da cobra e tirar o Tsorá lá de dentro. Quando ela fura a barriga da cobra, ela fura a barriga do Tsorá e cria um umbigo nosso, humano, hoje. Então é uma metáfora, né, da origem da humanidade, dos humanos. E a castanha, essa analogia com o corpo humano, que a gente consegue traçar com a castanha, é justamente o umbigo do ouriço da castanha, né? Que é esse opérculo aqui, e que na verdade é o opérculo, né, da castanha. E então foi possível fazer essa associação da castanha, do corpo da castanha, com o corpo da cobra de Tsorá, né? Enfim, em termos concretos, né? Acho que a castanha e a sucuri são um dos maiores exemplares vegetais e animais da floresta, e essa questão também da dificuldade, se a gente pensar de consumir os frutos da castanha antes da era do aço, do terçado, né? Então exigia umas técnicas refinadas de usar fogo, de coletar as castanhas ainda verdes em cima das árvores, e então era um problema sério, né? Devia ser um problema sério para eles, e que é interessante que isso acabou se tornando as qualidades sensíveis da castanheira, se tornou um objeto de pensamento filosófico sobre o mundo, né? E é isso que eu busco tratar mais. Gente, desculpa, tem muita coisa ainda que gostaria de falar mais. Eu não fui muito organizado, queria pedir desculpa na minha apresentação, mas obrigado pela atenção. Espero que você tenha aprendido um pouco. Obrigado.